Começamos aí, módulo de português na hora do almoço. Bom, qual é a lógica do curso? É focar 6 Gran Rio 100%. Tá? Em 2014, houve diversas provas, né, da banca, e a gente tem um total de 140 questões de língua portuguesa do ano de 2014. Tá? A minha ideia é, durante o curso, resolver as 140 questões. Professor, mas o curso não envolve interpretação textual. Né? Não envolve. Essa é a primeira etapa do curso. Então, vamos descontar algumas questões das 140, pelo menos umas 100 a gente vai fazer. E a interpretação de texto, Pedro, seria uma segunda etapa do projeto. Acabou a gramática, vamos à interpretação textual. E a terceira etapa do projeto? Correção de provas anteriores. As provas antigas, 2013, que não é tão antiga assim, até a prova. Ah, Pedro, não saiu a prova. Tá bom, beleza, mas não tem problema. Vamos ficar fazendo isso até a prova, até surgir a prova. E módulos, e módulos, e módulos, até a prova, para não perder. A intenção da hora do almoço é aproveitar essa lacuna do dia, que às vezes a gente desperdiça, indo para o Saara, né? Passear, né, mulher? Aí, ó. Então, porra, então aquele almoço demorado... Aí, aquele almoço demorado, então pronto, aproveita até a gente faz o regime, economiza e tal, tudo junto. A gente faz tudo. Vai falar de todos os tópicos que estão no edital da Banca 6 Gran Rio. Tá, vai falar, Pedro? Eu vou tentar sempre falar um pouco de teoria, o mínimo possível, e botar uma cacetada de questões. Claro que dentro das questões de 2014, entrarão questões de 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, tá? Tranquilo? Bom, vamos lá. Primeiro tópico, ortografia. Tem que tomar cuidado, tá? Que a 6 Gran Rio, ela divide. Tem gente que não divide, não. Ortografia. Gente, ortografia. A ortografia, ela é uma palavra que pode ser desmembrada disso aqui, ó. Orto mais o quê? Grafia. Então, quando ele fala de ortografia, ele quer falar grafia significa o quê, gente? Escrever, escrita. Escrita. Orto, tudo bem? Significa o quê, gente? Correta. Ou seja, quando o tema é ortografia, é a correta grafia de qualquer palavra da língua portuguesa. Então, quando você fala o que envolve ortografia, ele não precisaria colocar, a 6 Gran Rio coloca, que é uma banca que adora isso, a acentuação gráfica, ela adora, ela é apaixonada por isso. Aí, ultimamente, ela ficou também gamadinha no uso dos porquês. Não sei porquê, toda hora botava na questão. Então, ela chegava a colocar no edital assim, uso dos porquês. Ela quer enfatizar essa parte da ortografia. Então, a 6 Gran Rio, ela divide a ortografia mais ou menos assim. Às vezes ela coloca de forma explícita. Mas, muito, 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 muito. S, 2 S, C cedilha. Muita coisa. Se você for pegar todas as questões de prova de ortografia da 6 Gran Rio, pelo menos, isso, em regra, a questão inteira. Disso aqui. Mas pelo menos uma opção. Ele fala, marca a opção que as palavras estejam corretamente grafadas. A gente vai ter que falar disso. Caramba, aquelas expressões, eu vou escolher uma, mais ou menos uma a cada 2 aulas para falar. Mesmo quando o tema não for ortografia. Expressões, uso dos porquês, os porquês. Por que você escreveu assim? Você tem que saber, né? Quais são os porquês, Pedro? Junto, separado, com acento, sem acento, beleza. Acerca de... como é que funciona esse acerca de? Como é que é isso? É aquele com verbo haver? Como é que eu uso? A base é isso aqui. A ou a? Só quando indica tempo passado. Então, como é que funciona isso? Isso cai bastante. Outras grafias, em regra, mais expressões disso aqui, e o resto cai pouco. Pouco mesmo. O que é o resto? Com S com Z, com X com CH,
com I ou sem I. Etimologia. Vai, etimologia. Como é que se escreve? Soletrando, bora. Etimologia, vai. T. E aí? Tem o I, etimologia com I ou sem o I? Olha que dúvida escrota. Ah, professor, o que é? Assim, é que eu acho, o achar eu também acho, pô. É com I. Mas, é. Então são palavrinhas que eu vou tentar inserir em sala de aula pra gente começar a olhar para elas assim, tipo, de tanto olhar, eu vou começar, é porque é. Porque se você for estudar uma teoria para saber quando tem I e quando não tem I, meu irmão, você vai ter que estudar todos os radicais. Faculdade, não tem como. Então são palavras de... Por exemplo, beneficente ou beneficiente? Empecilho, empecilho, como é que se escreve? Bate aquelas dúvidas, né? Aquela coisa... Você fala assim, caceta! Imagina isso na prova. Tem que, na Petrobras, por exemplo, tem que estar 5, né, de 10. Você fez 4. Sei lá, você não sabe mais nada. Aí tem, tipo, essa aí de ortografia, que você fala, porra, isso aí é conhecimento de vida. Caralho, parece que eu não vivi nada. Porque você não sabe nada, né? Você olha aquela... Que palavra é essa? Eu lembro como se fosse hoje. Um aluno chegou e falou assim para mim, professor, quando é que eu uso o verbo enxafudar-se? Eu falei, o quê? Isso há 7 anos. Há 7 anos. Há 7 anos. Eu falei assim, como é que é? Eu não queria falar que eu não sabia. Eu falei, dei meu exemplo. Eu não sabia nem escrever esse verbo. Não sabia se era com X, CH, cacete, não sabia nada, regência, nada. Não conhecia a palavra. Como se fosse uma palavra. O resto, que cai também, eu posso focar o resto mais em homônimos, parônimos. Dá um exemplo de cada, rapidinho. O que é homônimo e o que é parônimo? Olha, um é parecido e o outro é igual. Chuta. O que é parecido? Homônimo ou parônimo? E aí, palavras parecidas. Homônimos ou parônimos? O que eu chutaria? Vai. Palavras parecidas. Parônimo. É isso mesmo. Bora. E homônimos são palavras o quê? Iguais. Mas igual, assim, igualzinho. Não. Pode ser som, pode ser grafia, pode ser o que for. Aí, claro que cai o quê? Seção. Porra, lógico. Ou quando eu falo seção, é uma coisa. O som é seção. Quando eu falo seção, é outra coisa. Quando eu falo seção, já é outra coisa. Parecidas. Quando eu falo retificar, é uma coisa. Existe uma outra, qual é? Mas são iguais? Não. São o quê? Parecidas. Então, palavras parecidas, parônimos. Palavras idênticas, homônimos. Eu tenho medo. O cara botar assim, ó. As palavras homônimas ratificar. Meu medo é esse. A única novidade que eu espero no concurso de vocês. Retificar possuem significados diferentes. Aí o cara, porra, são diferentes mesmo. Mas elas são o quê? Porra, isso aqui tá no meio do nada. Aí o meu medo é esse. O cara tá empolgadão, é mesmo, ratificar uma parada, retificar outra. Possuem sentidos diferentes. Coisa simples. Aí este item aqui, no final das contas, ele está o quê? Errado. Imagina uma provinha assim. Isso é uma questão de definição. Pode cair? Pode cair. Tem costume de cair? Não. Normalmente ele fala assim, preencha a lacuna. Com a forma correta. Aí ele coloca várias lacunas, você vai preencher com as formas corretas e no final vai ter letra A, seção e retificar. Letra B, seção e retificar. Letra C, seção e retificar. Letra D, seção. Aí você tem que fazer aí aquela comparação, aquele jogo de palavras, enfim. Não tem jeito. Isso acontece. Mas pense sempre assim, homônimos são idênticas em relação a quê? A qualquer coisa. Pode ser a som, pode ser a grafia. Porque
for. Manga, né? A gente fala do manga. Ah, manga, sente a manga na camisa, a manga, manga. São homônimos, né? Dependendo do contexto, tem duas palavras diferentes em sentido, né? Mas homônimas em relação a som, a grafia, ao que for, aos dois. Eu não vou entrar naquele mérito de homografais, homofonais. Não, isso não cai na cisgrafia, né? Isso não existe. Dá para sua banca. E parônimos são palavras parecidas. Aí, o meu medo também, que é um medo de todos, eu acho, é quando a questão envolve isso aqui, que é uma coisa bizarra, e fala assim, aí, como é que eu uso qual palavra? Essa ou essa? Você não conhece nenhuma das duas. Aí eu acho que é um momento de pânico geral. Eu acho que é melhor você não fazer a questão. Deixa para lá. Olha para o lado, cola de um amigo e marca qualquer coisa. Você não sabe mesmo? Pelo menos eu não sei, não sabe nem nada, não tem nem como chutar, nem como chutar. Então, cola. Essa é a ideia. Ah, Pedro, tá me incentivando a colar. Tô. Caguei. Né? Dá uma olhadinha, pede para o banheiro, dá uma olhada, faz uma incidência, tenta olhar umas 4 provas. Na hora de voltar, você erra a fileira, volta de novo, vem de novo. Aí, porra, ninguém marcou. Aí já era. Você começa com o fiscal. Então, ó, isso aqui cai atrelado a cerca de. Isso aqui cai muito. Vai ser o foco de hoje. E isso aqui também cai muito. Provavelmente eu fale hoje também. Tá legal? Bom, então vamos lá. Ortografia correta grafia. Em determinados contextos. A grafia está correta? Tá. A grafia está correta? Tá. A pergunta. Minha aluna preferida, a Milena, ela falou assim, amor, eu tenho que escrever de 8 a 11, ou das 8 às 11, das 8 às 11 horas. Ela falou assim para mim, as duas estão certas, né? Eu falei assim, depende. O que você quer falar? Não é porque isso aqui está certo, a grafia está certa, está tudo certo? Tá. Existe isso. Mas se eu falo que a aula vai das 12 às 13h15, eu estou falando que ela começa a que horas? 12 e vai até que horas? Às 13h15, vai até 13h15. É isso aqui. Agora você falou assim, nossa aula vai durar de 1 a 2 horas, de 1 a 2 horas, de 2 a 3, de 8 a 11 horas. Ela dura no mínimo quantas? 8 e no máximo quantas? 11. Se você vem ao curso para ter uma aula de 8 a 11 horas, exige no mínimo quantas horas de aula? 8. Ah, tá errado? Não. Mas no teu contexto errado? Tá. Então cuidado com isso. A cisgrafia ela gosta de usar a palavra com a grafia certa, sim, para aquele contexto. Não que a palavra não exista, mas retificar, as duas existem. Sim. É diferente do empecilho e do empecilho. A gente falou aí, ó. Empecilho ou empecilho. E aí? É a primeira ou é a segunda? É violenta, né? Uma não existe. Essa aqui não existe, não. A resposta é essa aqui. Há um empecilho entre mim e você. Por isso eu não consegui chegar. Ah, legal. Então é isso. Isso aqui não tem contexto. Só existe esta aqui. Aqui não. Depende do contexto. Aqui também depende do contexto. A gente vai trabalhar com isso. Pô, aqui depende do contexto. Não é a palavra existe, está certo. Não. Normalmente vem observando o texto, dentro do contexto, analisando as ideias e a grafia, analisando as frases. Você vai ter que analisar o contexto. Não é simplesmente, não, mesa é com S, então está valendo. Não, não é isso não. É um contexto mesmo. Cada vez a cisgrafia está mais próxima de um texto. Não deixa o texto para lá, nunca. Tá? Só que a gente vai falar onde, aonde também, senão junto, senão separado. E vai mal com U, mal com L, vai embora. Uma porrada de coisa. Toda aula eu vou inserir alguma coisinha. Tá? Vamos focar aqui o uso dos porquês. Pessoal, o uso dos porquês, coisa importante. Vamos do zero ao extremo no curso, tá legal? Uso dos porquês. Vou colocar aqui uso dos porquês. Uso dos porquês. Tá? Você vai entender por que eu escrevi porquês assim aqui.
no título, né, aqui do subtítulo da aula de hoje, tá? Bom, primeiro passo, existem 4, tá? 4 caras que você vai ter que saber. No estilo Sesgran-Rio, é claro, se você pegar uma provinha ESAF, ele vai colocar isto aí de uma outra forma, tá? Mas na banca Sesgran-Rio, que ainda bem que é um pouco mais básica em relação a isso, você tem o cara que é grafado junto, que é o mais conhecido, o cara que é junto também, só que é um junto com acento, são 4. Primeiro ponto é saber quantos existem. 4. Né? Sabe, aqui, ó, o porquê separado e o mesmo caso separado, só que com acento. Tá legal? Eu divido os 4 em 3 grandes grupos. Tá? O primeiro grupo é este carinha aqui. Por quê? Ó. Por quê? O segundo é este carinha aqui. E o terceiro grupo é isso aqui. Entenda, quem já fez aula comigo, certamente já ouviu essa explicação. Tem jeito, né? É uma revisão para quem já fez e para quem não fez é algo novo. Então, ó, eu tenho 3 grandes grupos. Pedro, beleza. Como é que funciona isso aí? O primeiro, gente, caramba, é aquele cara que não me causa dúvida. É aquele cara muito fácil, aquele cara que você usou na vida, na infância. Você sempre usou este cara aqui, aquele porquê da explicação. A tia fala porquê da resposta, né? Ah, tia, não, porquê da resposta, porquê da explicação, pô, usa aquele lá, hein? Ah, tá bom, é aquele que é igual a pois. Você pode substituir por pois. Então, no concurso de vocês, ele já aparece assim. É o porquê, né? Causal ou explicativo. Ou explicativo, tá legal? Este carinha pode ser substituído facilmente, pode mesmo, tá? Vou até colocar a caneta azul aqui. Facilmente por pois, não só pelo pois, o pois é o principal, tá? Mas, ó, isso aí, uma vez que, já que, olha só que interessante, ó, porquanto, esse cara aqui, já estou antecipando, lá na conjunção, no momento de estudar a oração, conjunção, a sintaxe da oração lá no edital, que ele fala em sintaxe de oração, que a Sesgran-Rio dá uma maquiada, ele não cobra a sintaxe da oração. Ele não cobra a oração é subordinada adverbial, reduzida de infinitivo. Não, fala nada disso. Ele fala o seguinte, posso trocar o embora pelo porquanto? Ou pelo conquanto? Ou pelo pois? Ou pelo ainda que? Ou pelo já que? Ou pelo... Ah, ele vai brincando com isso. É isso. Para isso você tem que saber a oração. Tem. Nada de... difícil pra cacete, não. Tá, o que eu tenho que falar aqui? Esse cara é causal explicativo, mas tá, ele é o quê? Ele é o quê? Na prova, na Sesgran-Rio, como ela adora esse assunto, ele já cobrou de diversas, chamou de diversas coisas. Ó, ele pode chamar isso aqui de conjunção, ó. Ó. Conjunção, pode chamar de síndeto, olha aqui. De síndeto, quando está lá no sentido de explicação, lá nas coordenadas. Pode chamar de conector. Conector. Ah, o cara já chamou até de elo em prova. Elo. O elo presente. Elo é aquilo que faz o quê? Liga. Então você tem que entender que quando você está usando este cara aqui, ele está ligando alguma coisa a outra. Tem que ter uma ligação. Tem que ter alguma coisa. Uma junção. Ele é uma conjunção. Ele é um síndrome. Ele é um conector. Ele um conectivo também. Enfim, não vou escrever isso aqui, mas é isso. Um conectivo. Então este cara aqui, ele é chamado isso tudo aqui, cara. Olha aí. Isso tudo aqui. Tá? Então, às vezes, é interessante. Cai em prova, olha que bizarro. Nenhum outro vai ser chamado de conector. Ou seja, olha que coisa. Se ele fala assim, o conectivo porque, escreve isso aqui. Já está o quê? Errado. Quer ver? Olha que loucura.
Quando você pega aí o material, pega o material rapidinho. Aí, deixa eu ver se acho aqui. Olha que interessante. Bota na página 2. Página 2. Vamos voltar à questão direitinho, tá? Relaxa. Mas só para você entender qual é a lógica da coisa. A última fala do texto de Marcelo de Mello poderia ser introduzida por um conectivo... moral. Poderia ser introduzida por um conectivo que preencheria a frase abaixo? Bora. É o primeiro? É o segundo? É o terceiro ou o quarto, gente? É o... Então, qualquer coisa que ele fale de outro, já está o quê? Errado. Aí, no primeiro. O conectivo adequado seria por quê? Ele colocou isso aí. Uma vez que estabelece uma relação de causa. 2. O conectivo adequado seria porque separado. Pode? Não, errado. O 3. O conectivo levaria acento. Tá, errado. Se a 6 Gran Rio fosse uma FGV, ele colocaria, em vez de causa, explicação, ou em vez de explicação, causa, e pediria a diferença disso. Uma coisa um pouco mais pesada. Mas não é essa a intenção. Ele quer que você saiba se este carinha aqui é chamado de conjunção e pode ser trocado por pois e tem valor de causa ou explicação. O que ele botar de causa ou explicação está valendo. É isso que ele quer. É muito simples isso. Ah, professor, mas aí eu começo a inventar. Porque eu já vi este cara aqui trocado por motivo, por razão, sei lá o quê, esse cara aqui também, que pode ir pro plural, que não pode, cacete. Você começa a inventar. É normal isso em prova, tá? Então, cuidado. Só postei a questão 5 para você entender que, às vezes, com isso aqui, sem exemplo, sem prática, só com isso aqui, você consegue resolver uma questão. Como eu falei aqui, ó, sem saber o que significa, elas são iguais ou são diferentes? Diferentes. Então, elas são iguais ou são parecidas? Não sei nem o que é. Pedro, esqueci o significado. Mas são anônimas? Não. Então, isso aqui está errado. Você depende da teoria, tem que chegar para todos os lados. Da definição e da prática também. Não adianta você, não, vou fazer só esse jeitinho aqui, que não, tem que saber, infelizmente, tem que saber tudo. Tá legal?